Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Vamos lá para mais um dia na presença do Pai. E obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigada por essa palavra que o Senhor vai trazer conosco. Que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para que a gente possa ver e ouvir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, minhas lindas. Vamos lá, já pega seu café, já pega sua Bíblia, senta à mesa, chama o Senhor para estar aí com você, para que Ele fale conosco, né, no dia de hoje. Então já pode abrir sua Bíblia em Mateus 14 e nós vamos ler aqui do versículo 10 ao 13. Vamos lá, começa assim. E mandou degolar João na prisão. A cabeça foi trazida num prato e doada à jovem, e ela o levou para a mãe. Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus. Jesus, ouvindo isso, saiu dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo disso, saiu das cidades e o povo o seguia a pé. Então vamos parar aqui. Vamos lá, gente. Quando alguma pessoa muito assim especial, muito amada mesmo, amada por você, morre, o que acontece com você? Qual que é o sentimento que você tem? De dor, de tristeza, não é? Quando Jesus ouviu sobre a morte de João, ele partiu dali em um barco, né, para um lugar deserto. Ele saiu de perto da multidão e ele precisou ficar ali, olha, sozinho, afastado, porque ele estava com uma dor muito profunda, uma dor muito profunda. E hoje o Senhor, ele chama você e eu para resolver as nossas crises, as nossas dores, sepultar cada uma delas. Sepultar cada uma delas. Porque esse momento em que João Batista é morto é o único momento em que a Bíblia relata que Jesus quis se isolar de tudo e de todos. Ele foi sozinho a um lugar deserto e ali Jesus foi sepultar suas dores. A Bíblia não fala que ele chorou, mas se tratando de Jesus, a gente tem certeza que sim, né? Ele ficou ali um bom tempo isolado, vivendo profundamente o luto que ele precisava viver. Nosso problema é que eu e você, nós não conseguimos parar e ter um tempo só meu, só seu, para que a gente sepulte as nossas dores, para que a gente seja curada, para que a gente resolva as nossas crises. É como se a gente tivesse medo desse encontro, sabe? De criança, de menina com a mulher que você é hoje. Mas a gente precisa, nesse exato momento, parar, olhar para a nossa vida, olhar para as nossas dores, aquilo que nos feriu, e entregar nos pés do Senhor. A Bíblia fala que após Jesus voltar do seu isolamento, ele curou muitos. E aí ele fez o grande milagre da multiplicação de peixes. Todos que estavam ali receberam a sua porção. Mas nenhum deles imaginava que Jesus, em sua humildade mesmo, antes daquele ato gigantesco, ele havia sepultado as suas dores. Ele havia acabado com suas dores, enterrado as suas dores. Jesus, ele sabia que ele não poderia estar com as pessoas se ele não tivesse bem resolvido, se ele tivesse sangrando, se ele tivesse com feridas dentro de si. Ele tinha consciência de que ele não poderia andar ferido. Senão, assim como eu falei ontem, ele sangraria em cima de pessoas. Essa é a perspectiva que a gente precisa ter. Muitas mulheres olham para suas feridas e preferem não resolver elas. Preferem fugir, para não precisar encarar elas de frente. Mas hoje o Senhor está te dando um basta. Ele está falando, minha filha, chega. Se autorresponsabilize pelas suas emoções. Porque o seu passado, ele ficou no passado e acabou.
Quais são as ações que você vai ter a partir de agora? Deus, ele tem algo novo para mim e para você. Não tem como acessar esse novo se a gente ainda estiver presa lá no passado. Presa às dores, presa às pessoas, presa às situações. Você precisa dar o seu grito, sabe, de guerra. Basta, basta. Decida e declara. Eu não vou mais ser a mulher frágil. Não vou ser mais aquela mulher que se ofende por qualquer coisa. Eu não vou mais ser a mulher amargurada. A gente precisa entender o tempo de luto, o tempo de parar e o tempo de se levantar. Nós precisamos compreender isso. Então, para hoje, resolva suas crises, sepulte as suas dores, cure as suas feridas para que elas sejam cicatrizadas e que essas cicatrizes se tornem a mostra, sabe? Que elas se tornem uma força para outras mulheres, mostrando que a sua ferida ela já foi curada e que a partir dessa ferida que foi curada você pode ajudar elas a curar a ferida delas também, porque o propósito ele é muito maior do que tudo que a gente possa imaginar. Então, quando a gente cura essa dor, o Senhor ele reescreve um novo destino. Porque se eu continuar na dor, eu não consigo acessar o novo para minha vida. Mas quando eu curo essa dor, eu reescrevo um novo caminho, um novo destino. Então a gente precisa se curar. Só que para se curar, muitas vezes a gente vai estar onde? No deserto. E tá tudo bem. Mas se cura então, que seja no deserto. Ele tá falando, minha filha, chegou a hora. Você precisa entender o seu chamado, eu preciso te curar para que você possa olhar para essa situação da sua vida, que você vivenciou e você possa abençoar e ajudar a vida de outras pessoas. Mas primeiro é dentro, para depois ir para fora. Primeiro é dentro e depois ir para fora, de dentro para fora. E aí hoje o Senhor está te perguntando, e aí minha filha? Você está preparada? Você está pronta? Porque eu tenho algo para te entregar. Eu tenho uma promessa. Eu tenho pessoas aguardando por você. Então começa a agir diferente. Começa a caminhar diferente. Busque de fato essa cura. Busque essa cura. Que só o Senhor pode te dar. Então vá para os pés dele. Entregue nos pés de Jesus. Para que ele possa te curar verdadeiramente. Ai, Senhor, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada por essa palavra, Pai. Que a gente possa olhar para as nossas dores e enterrar cada uma delas. Que elas não tirem mais a nossa paz, que elas não deixam mais o nosso coração amargurado, mas que elas possam ser enterradas, Pai. Enterradas. E que a gente possa viver livre de dores, de amargura, livre de crises, livres das nossas feridas. Pai, que o Senhor transforme essas dores, quebre, arranca essas dores do nosso coração, para que a gente possa, para que o Senhor possa plantar algo novo ali, que o Senhor possa trazer e florescer algo diferente na nossa vida, para que o Senhor reescreva o nosso destino e que a gente possa acessar a nossa promessa, o nosso propósito, que a gente possa acessar o verdadeiro amor do Senhor e das pessoas à nossa volta, que a gente possa doar amor, que a gente possa ter um coração generoso, que a gente possa ser cada dia mulheres melhores. Mas a gente precisa de Ti, Pai. A gente precisa do Senhor, porque sem o Senhor nada é possível. Sem o Senhor a gente não consegue, Pai. Nós não somos nada sem Ti. Peço para que o Senhor nos cure. Nos cure, Pai. Aonde
cada uma de nós estiver, que a gente possa sentir a tua presença agora, curando os nossos corações, curando a nossa mente, curando o nosso corpo físico, Pai, que nos impede muitas vezes de ir adiante, de seguir o nosso propósito. Que o Senhor arranque fora todas essas feridas, mas que elas sejam cicatrizadas e que essas cicatrizes nos dê autoridade para que a gente possa ajudar e abençoar a vida de outras pessoas, Pai, assim como a nossa a cada dia vem sendo abençoada. Em nome de Jesus. Amém, minhas lindas. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.